tarde. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, estamos iniciando mais um programa Silvio Santos. Um programa que é feito com muito cuidado, um programa que é feito com muito carinho, porque nós, ao realizarmos o programa, estamos pensando em você. Eu acho que aqui todo mundo já conhece a história do Silvio Santos, o maior comunicador do Brasil, ex-camelô, que transformou um humilde carnê no império que todo mundo conhece hoje. Mas e se eu te disser que por trás dessa narrativa clássica de superação existe uma outra versão bem menos conhecida? Porque muita gente cresceu acreditando que o Silvio saiu do zero, começou como camelô, venceu todas as dificuldades e construiu tudo sozinho. Mas será que essa história é exatamente assim? Será que ele veio realmente da pobreza ou existe muito mais coisa que nunca foi comentada? E não para por aí. Nos últimos tempos surgiu alguns vídeos acusando o Silvio Santos de enriquecer através de golpes, ilegalidades, Telecena, Banco Pan-Americano, e até levantaram a história do sobrenome verdadeiro dele como se fosse um segredo obscuro. Hoje a gente vai revisitar então o baú da felicidade, entender como que surgiram essas polêmicas e descobrir o que é verdade e o que é mentira nessa narrativa aí que estão falando sobre o Silvio Santos. Eu sou o Marcelo Melos e depois da vinheta eu te conto. Bom, a história do Silvio eu acredito que a grande maioria já conheça. O Silvio Santos nasceu no Rio de Janeiro em 1930, foi registrado como Senhor Abravanel. A sua trajetória é marcada pela superação, pelo avanço nos negócios. Na adolescência ele já trabalhava como camelô, vendia capinhas e canetas nas ruas e um dos seus primeiros contatos com a venda foi justamente aí, nessa venda aí, no tete-a-tete, né, com o cliente. Eu no Rio, com 14 anos, era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. E dá para ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. Por volta de 1950, o Silvio passou a trabalhar como locutor. Ele cria um serviço de alto-falante, ele mais uma pessoa que eu não lembro, na Balsa, que fazia merchandising. Rio Niterói. Então ele vendia anúncio. Então ele ficava na Balsa fazendo anúncio e pondo música. E ganhava bem com isso. Mas num dado momento a Balsa quebra e ele fica sem o faturamento. E ele era camelô e também fazia o serviço de som na Balsa. Mas a grande virada na vida dele começaria mesmo com o Baú da Felicidade. A empresa já existia e tinha sido criada por ninguém menos que Manuel de Nóbrega, o pai de Carlos Alberto, que virou o apresentador da Praça é Nossa. No começo, o negócio funcionava vendendo presentes de Natal a prazo por meio daqueles carnês, oferecendo os famosos baús de Natal parcelados. O baú foi mais uma aventura do Nóbrega, que foi procurado por um senhor chamado Walter. Esse Walter tinha uma boa ideia, a ideia de fazer um baú de brinquedo. O Nóbrega deveria entrar com a publicidade com o nome dele. Se tratava de pagar alguma coisa para receber no final do ano. Como o senhor Walter não tinha nenhuma credibilidade, até porque ninguém conhecia o Walter empresário. Só que, depois de enfrentar dificuldades financeiras, o negócio quase fechou. Foi aí que Nóbrega chamou o Silvio para ajudar. E o Silvão, enxergando o potencial, acabou assumindo tudo logo depois. O Walter se viu atrapalhado, os negócios não deram certo. Nóbrega então me chamou, pediu que eu fosse resolver o problema das pessoas que viessem pagar para o próximo ano e que eu dissesse a essas pessoas que, infelizmente, não ia mais ter baú da felicidade, que elas não precisassem pagar. Mas aí eu percebi que aquilo era um bom negócio, que bem administrado poderia fazer sucesso. E eu então falei com o Nóbrega que ele queria que eu continuasse lá e que nós ficaríamos sócios 50%. Então nós ficamos sócios até um determinado tempo, quando o Nóbrega então resolveu se afastar. Em 1959, ele registrou oficialmente o Baú da Felicidade em seu nome e mudou o modelo. Em vez de apenas brinquedos de Natal, o carnê passou a dar direito a vários outros produtos, como eletrodomésticos e itens para casa.
Com o baú em expansão, o Silvio decidiu usar a televisão para impulsionar o negócio e em 1960 alugou um espaço na TV Paulista. Foi ali que ele estreou o programa Vamos Brincar de Forca, que unia brincadeiras e sorteios enquanto divulgava o baú o tempo todo. Pouco depois, em 1963, ele lançou o programa Silvio Santos e daí pra frente virou um sucesso que atravessou décadas e segue sendo um sucesso até hoje, agora sendo tocada por Patrícia Bravanel. Com o sucesso na TV e o crescimento das lojas do baú, o Silvio foi se tornando um empresário respeitado. Com o tempo, o grupo Silvio Santos passou a investir em várias áreas, como varejo, setor financeiro e mídia, se firmando então como um dos grandes nomes do país. Vamos passar o domingo juntos. E a todos vocês que abrem o seu lar para que nós possamos entrar, o nosso muito obrigado. Obrigado à senhora, obrigado às moças, obrigado aos senhores, obrigado às menininhas e aos menininhos. Todo mundo reconhece a marca que Silvio deixou no país, seja como empresário, pessoa ou comunicador. O cara foi uma referência enorme, sem dúvida. E mesmo após a sua morte, em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, o legado dele continua vivo e deve seguir por muito tempo ainda. Como deu para perceber nesse breve resumo, o Baú da Felicidade foi uma peça essencial para a trajetória do Silvio Santos, não é? Mas e se eu te contar que existe muito mais por trás dessa história e que vários detalhes nunca foram tão comentados assim ao longo da carreira dele? Como eu disse, o carnê do Baú da Felicidade foi fundamental para a ascensão de Silvio. Com ele, as pessoas podiam parcelar compras, participar de sorteios e garantir produtos ao final. Só que anos depois, com os novos hábitos de consumo e o crédito mais acessível, o carnê acabou descontinuado por volta de 2007. Mesmo assim, a marca seguiu viva através de outras empresas do grupo. Só que nem tudo nessa história foi positivo. Acredite se quiser, ainda nos anos 50, o Silvio ele acabou sendo multado pela Receita Federal. Isso porque o baú funcionava como uma espécie de poupança parcelada. Você comprava o livrinho, pagava prestações mensais, concorria a sorteios e ao finalizar trocava o valor acumulado por produtos. Parece simples e vantajoso, mas dizem que na prática não era bem assim. E como ele escapou então dessa multa? Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, lá no Redcast, ele disse que o Silvio teria contratado o próprio auditor fiscal responsável pelo caso. Tinha uma coisa que é uma época de muita inflação. Então, por exemplo, a minha mãe fazia, vamos comprar um liquidificador no fim do ano e um aparelho de som. Só que a inflação era 20%, 30% ao mês. Lembra do overnight? O senhor não deve ter Eu conhecido. lembro do overnight. Então, quando chegava no final do carnê, a pessoa tinha pago um liquidificador e um aparelho de som, ela conseguia comprar 2 xícaras. E por causa disso, a Receita Federal meteu uma multa, porque isso é agiotagem, isso é crime contra a economia popular já tinha. Então, ele é autuado e acaba não acontecendo nada porque ele contrata o auditor fiscal. Então, isso tem livros, Paulo. Outra coisa muito questionada é se Silvio realmente veio da pobreza. A história de superação sempre alimentou a figura dele, aquela ideia de que começou do nada, trabalhou cedo como camelô e por aí vai. Porém, segundo alguns relatos, não é bem assim. De acordo com o próprio Ricardo Feltrin também e o Enio Murad, Silvio não seria de origem pobre, mas sim de uma família de classe média. Isso não significa que ele começou cheio de dinheiro ou privilégio. Eles explicam que, apesar de não ter começado com dinheiro próprio, a família tinha uma certa estabilidade. Afinal, ele é descendente de judeus que tradicionalmente possuem o hábito de guardar dinheiro. Digamos, o Silvio Santos teve uma infância, então, assim... Estudou, que eu saiba, em escola paga, nunca foi um miserável. As pessoas têm ideia errada disso. Não, ele não era de família rica, Não, milionária. rica não. Só que uma família de classe média, bem estruturada, escola particular. E os judeus têm o hábito de guardar dinheiro por gerações, né? Então eles tinham dinheiro, sabe? Não era. E ele vai ganhar dinheiro desde jovem, né? Feltrin até chamou a atenção para a diferença entre o camelô da época em que o Silvio começou e o camelô de hoje em dia. O pessoal acha que o camelô dos anos 50 era a mesma coisa que hoje. Pô, o Samuel Klein era um camelô que andava uma carroça em São Caetano, né? Aliás, já tinha até denúncias naquele tempo contra isso, em 1940, 50. Então ele era um camelô, e olha a Casa Bahia, o que ele fez, né?
Então o Silvio Santos realmente vendia, mas como que ele se tornou milionário? Porque é um cara que cuidava do dinheiro muito bem, né? Ou seja, o Silvio não era pobre, como muita gente imagina, mas também não nasceu extremamente rico. Tá? Ele realmente construiu seu império, só não partiu do completo zero. Mas isso tira algum mérito dele? Obviamente que não. Na prática, saber disso não muda em nada o que eu penso sobre a verdadeira lenda. Talvez essa narrativa tenha sido usada ao longo dos anos para reforçar ainda mais o seu nome. Até porque, quem diria que lá na frente ele chegaria ao ponto, por exemplo, de emprestar dinheiro até para Globo. Mas, será que no meio dessa sua história gigantesca sempre foi tudo tão perfeito assim? Bom, existem muitas histórias envolvendo o Silvio, mas uma das que realmente chamou a minha atenção é que anda circulando por aí no TikTok, nas redes sociais, Instagram, cortes por aí, é uma fala do Thiago Torres. No vídeo, ele cita Silvio como um exemplo ao afirmar aí que o apresentador teria enriquecido através de ilegalidades. Segundo ele, Silvio teria ficado bilionário às custas de golpes e supostos crimes, especialmente ligados à Telecena e ao Banco Pan-Americano. No caso do Silvio Santos, eu pego para mostrar como ele enriqueceu através de golpes, crimes, né? Como, enfim, golpes através da Telecena, o banco lá, o Pan-Americano, que ele era dono, e assim vai. Mas depois disso, eu ainda fui descobrir que o buraco é muito mais embaixo, né? O Silvio Santos, que passou uma vida inteira, né, construindo uma imagem, uma persona de um cara simples, um cara do povo, um suposto ex-camelô, que o nome verdadeiro dele era Senhor Abravanel, né? Então ele pega esse nome, Senhor Abravanel, e esconde ele e se chama Silvio Santos, um nome popular no Brasil, com um sobrenome popular, Santos, tá ligado? Por que ele vai esconder o nome Senhor Abravanel? Primeiro que Senhor é um título de nobreza. Segundo que Abravanel é uma família extremamente poderosa na Europa. Então Senhor é um título que era dado aos senhores feudais. Senhor feudal, tá ligado? Senhor. E Abravanel é uma família que tá há séculos no poder lá na Europa, né? O Silvio Santos ele teve um antepassado, que eu não lembro o nome dele agora, Dom Isaac Abravanel, acho que é isso. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. Dom Isaac Abravanel, um cara que 1200 e bolinha tava lá ajudando o rei da Espanha, né? Como o próprio Silvio Santos já falou num episódio, né? A consertar as finanças da Espanha, que na época não era Espanha, né? Era os reinos de Castela e não sei o que lá, enfim. Né? Teve uma vez que o Silvio Santos próprio falou isso na televisão, nos anos 80, muito tempo atrás. Depois ele nunca mais falou sobre isso. O vídeo que ele menciona sobre o Silvio ter comentado sobre os antepassados é esse aqui. O meu nome completo é Senhor Abravanel. E é Senhor porque eu sou o Dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Bom, eu não acho que ele escondia o nome, até porque muita gente conhece Silvio como Senhor Abravanel já faz bastante tempo. Talvez lá no começo, sei lá, houvesse algum mistério, mas não existe nenhum relato realmente confiável dizendo que ele mantinha o nome trancado a 7 chaves. Quanto ao ancestral, ainda estou tentando entender qual que seria o grande problema nisso. Isaac Abravanel foi um líder judeu super importante no século XV, e a família do Silvio também é sefardita, como Isaac, carregando o mesmo sobrenome. A própria fala do Silvio, em 1980, confirmou essa ancestralidade, deixou todo mundo fascinado e chegou a virar tema de reportagens e livros sobre a história de Dom Isaac Abravanel. Inclusive, se vocês quiserem, a gente traz um vídeo aqui falando só a história do Dom Isaac Abravanel, o ancestral do Silvio Santos, entender aí qual que foi a importância dele, né? Bom, ainda falando sobre essa ancestralidade do Silvio Santos aí de elite, a gente pode dizer assim, cara,
Para mim, isso também não quer dizer muita coisa, porque se você puxar a sua árvore genealógica, é bem provável que em algum momento da história, algum ancestral seu foi alguém bem importante, cheio de terras e bens, não é? Quem aí nunca ouviu aquela história da família do tipo, o meu avô, meu bisavô, meu tataravô, sei lá, se ele não tivesse vendido 500 hectares ali em troca de 2 Fuscas, hoje todo mundo da família ia ser milionário, não é? Todo mundo tem algum ancestral assim. Esses dias, por exemplo, a minha esposa, pesquisando sobre os antepassados dela, descobriu que tinha descendência de bandeirantes, né? E assim, nem por isso a família dela tem um monte de bens, um monte de terras, né? Vive cheia de posses. Enfim, para mim, essa conversa do Thiago é só papo para agradar vagabundo socialista que não acredita em meritocracia. Se você nasce pobre, você vai morrer pobre. Veja bem, é claro que se você for filho do Neymar, as suas oportunidades vão ser muito maiores do que as do filho de um assalariado. Isso aí é fato, né? Só que alcançar uma vida digna e confortável, ao meu ver, continua sendo totalmente possível. E não, cara, não se conforme, não se contente com a vida que você tem por conta de discursinhos desse tipo. Já sobre o baú da felicidade, é verdade que o negócio enfrentou problemas judiciais, mas tudo acabou sendo resolvido com indenizações por danos morais e materiais aí para clientes que se sentiram lesados por promessas falsas ou pela atuação dos vendedores. Hoje em dia o baú trabalha em parceria com a Jequiti e aquela forma problemática de operar já ficou lá atrás. Agora, o modelo acaba funcionando sem aqueles tipos de sorteios gigantes que existiam na época. No fim, parece que os problemas foram resolvidos e não há nada exposto hoje que realmente manche a moral de Silvio Santos. Mas me diz aqui você, o que você acha aqui nos comentários, né? Você acredita que o Silvio Santos ganhou toda a fortuna dele por meio de golpes? O que você acha? Comenta aqui embaixo e comenta aqui também se você quer que a gente traz aqui no canal a história de Isaac, Dom Isaac Abravanel. E lembrando, para quem fica me perguntando todo vídeo sobre o moletom do Kakashi, tá? Que eu sempre uso aqui, eu vou deixar o link, tá bom? Tá aqui, ó. Vou deixar o link para aqui, no cantinho aqui, ó. Pra vocês clicarem lá pelo Mercado Livre para comprar, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.